Olha só que legal esse registro da manda-saia jogando a umidade para fora. Registro esse feito pelo meu amigo João Pedro, lá do canal Antes Brasil. O canal dele vai estar aqui na descrição, deem uma conferida. E aí pessoal, beleza? Carlos do Meliponário Irapitã aqui. Como você já viu aí no comecinho do vídeo e no título, a gente vai falar sobre o excesso de água, o excesso de umidade dentro dos enxames. Hoje é um dia propício para isso, já faz 5 dias que está chovendo aqui na região. Hoje particularmente está bem frio. As imagens que vocês vão ver a seguir eu fiz ontem, quando abriu um pouquinho o sol. Tá? Eu não estava com essa câmera, acabei fazendo com o celular. Então já aproveitei ontem que esquentou um pouquinho e filmei. Essa parte eu estou fazendo hoje. Agora é 4 horas da tarde e a gente não passou dos 18 graus hoje. Então além de chovendo bastante, está bem frio. O que é um dos fatores que influenciam nessa questão do excesso de umidade da caixa. Tá? Um dos principais fatores é o fator físico. Já vimos em vídeos anteriores que a temperatura do enxame é de 25 graus para cima, né? Nas crias chega a 30, 32, 34, às vezes até 36 graus. Então dentro do enxame é muito quente. Quando essa umidade está elevada, o vapor é criado, esse vapor sobe. Chegando na parte de cima da caixa, né? A gente tem o plástico aqui, certo? A gente tem o plástico. Então é mais fácil dessa umidade condensar em cima. Porque logo aqui em cima, né, temperatura externa agora durante a tarde está 18, de madrugada chega a 5, até menos do que isso. Então é muito fácil dessa umidade condensar, independente da umidade do ambiente, tá? Então isso ocorre muito no inverno, tem muita gente relatando e vem perguntando. Eu acabei postergando um pouquinho esse vídeo, né, queria ter imagens melhores, como vocês vão ver a seguir aí dos enxames com a umidade interna elevada, né? A cera vai ficar esbranquiçada, a gente vai ver umidade na parede das caixas e nas melíponas e até numa mirinzinha, por incrível que pareça, é a primeira vez que eu vi isso, a gente vai ver a umidade escorrendo na entrada da caixa, tá? A abelha coleta essa umidade dentro do enxame, seja nas paredes ou na parte de cima, vem e regurgita essa umidade na entrada do enxame, porque o excesso de umidade é prejudicial para o enxame, né? Não peguei nenhuma imagem de bolor porque meus enxames estão muito bem protegidos. Muita gente pergunta, mas acaba não prestando atenção. Pessoal, todas as minhas caixas, tirando as mais velhas, né? Aqui dá pra gente ver. Aqui não dá, né? Mas aqui em cima dá pra ver um pedacinho. Deixa eu pegar uma tampa aqui. Ó, dá pra ver essa tampa, certo? Eu passo verniz à base d'água nas caixas. Por isso que ela fica com um tom amarelado. É um verniz incolor, mas que no Pinus deixa amarelado. Então esse verniz vem protegendo muito as minhas caixas. Obviamente, quanto pior a madeira na questão da umidade, o Pinus ele é muito frágil para a umidade, tá? Ele pega bolor muito fácil, por mais que tenha o verniz. Mas quanto melhor a madeira, mais esse verniz potencializa essa proteção. Então recomendo para todo mundo o verniz à base d'água. Carlos, como que você faz? Eu não faço, pessoal, eu compro feito, tá? No caso eu compro da Souvenir, mas tem várias marcas aí que vocês podem comprar. Sempre à base d'água, não tem cheiro nenhum. Você pode passar no seu enxame já com a abelha. Pega de noite, tampa a entradinha dela, claro que você não vai pintar a entrada, né? E pode pintar a caixa, tá? Então vai proteger os seus enxames. E também não façam isso agora, nessa época, pelo menos aqui na minha região, né, como eu disse, está chovendo aí há 5 dias, no sul do país também, no sudeste, no geral, está chovendo bastante. Não pintem as caixas úmidas, esperem secar, tá? Se tiver um bolor, limpa e depois passa esse verniz. Então já fica aí a dica de proteção da caixa, além do local que ela está, né? Aqui a gente está num local coberto, onde os enxames não entram em contato com a umidade. E chuva de vento, obviamente não são 100% dos meus enxames hoje que estão protegidos. Uma chuvinha de vento ou outra acaba pegando no enxame. E nisso o verniz vai resolver para você, tá? Mas no geral eu tenho boa parte dos meus enxames já protegidos. Primeiramente, essa diferença de temperatura então, que é gerada pelas abelhas, né? Então esse vapor sobe e condensa na parte de cima. Isso ocorre tanto no inverno como no verão, mas no inverno é muito maior, né? Porque tem essa diferença de umidade, tá, pessoal? Quanto mais populoso o enxame também, tá? Então enxames muito populosos vão gerar mais umidade. Mas daí não tem nenhum problema, que eles conseguem dar conta disso. O problema é a umidade externa, quando bate chuva na caixa e entra água no enxame. Dependendo do enxame, não consegue lidar com isso. Então tomem muito cuidado aí com as chuvas, protejam os seus enxames, tá? Entrar água dentro pode não acabar com o seu enxame, mas vai dar um bom trabalho para elas e se for um enxame fraco, o risco é bem grande. Uma outra coisa que pode aumentar a umidade interna do enxame é a alimentação, né? Às vezes a gente trata com xarope, então esse xarope tem mais água. O mesmo ocorre com o néctar, né? Quando a abelha está puxando muito néctar, pode ser que essa umidade eleve também, então é um dos fatores, mas isso é natural para as abelhas, tá? Agora o xarope tem que tomar muito cuidado. E o xarope,
pode ser um problema, mas pode ser a solução também. O meliponicultor está alimentando as abelhas nessa época agora, ou mesmo no verão, na primavera, onde quer alimentar, precisa alimentar, e a umidade do ambiente está muito alta, você dá um xarope mais concentrado, tá? Coloca mais açúcar na receita. Isso vai ajudar até a puxar um pouco da umidade do ambiente, então vai ajudar bastante seus enxames. Nessa época também pode ser interessante o mel de apis, tá? Que ele é bem mais condensado. E o mesmo vale para quando tá muito seco, tá? Você fornecer um xarope com mais água vai ajudar as abelhas nessa questão da umidade. Na época seca também as abelhas acabam sofrendo com isso. Então o xarope, além de dar um aporte energético, você pode dar um aporte de água para suas abelhas. Um outro ponto que pode ser muito problemático, mas muito mesmo, é isso daqui, ó, pessoal. Tenho 2 iscas aqui de mandaçaia, MQQ, logo vou estar transferindo. Hoje eu estou gravando esse vídeo na quarta, talvez domingo, se a previsão do tempo estiver legal e o meu termômetro estiver marcando mais de 25 graus sem vento, vou fazer a transferência desses enxames. Já faz tempo que eles estão aqui, mas o clima não está me ajudando a fazer essa transferência, tá? Então, o que acontece na isca, a isca é de plástico, então não tem madeira, né? A parede da caixa, ela absorve umidade, então isso ajuda, né, as abelhas nesse controle, é muito mais natural. E o que não ocorre na isca. Então tem muita gente que acaba perdendo enxames, principalmente de melíponas e escaptotrigonas. As melíponas de mandaçaia, uruçu, né? Uruçu é muito raro de entrar na isca, mas manduri. Então acaba perdendo por não ter respiros. Por isso que eu sempre falo, cortem a parte de cima da isca, façam furinhos na parte de cima da isca. Ah, Carlos, mas vai molhar o papelão. O papelão, o jornal, o papel, qualquer coisa que eu coloque. Já transferi dezenas de jataí com papelão todo úmido. E isso nunca foi problema, tá? Os enxames eram muito fortes, mesmo em épocas frias. Só que eu já perdi a abelha, eu e dezenas de meliponicultores já perdemos a abelha por ficar muito úmido dentro da caixa. O papel fica sequinho, só que a umidade não tem por onde sair, vai sair pela boca, acaba atrapalhando as abelhas, atrai forídeo e você perde seu enxame. Eu já perdi 2 tubunas aqui, por algum motivo eu não tinha furado a isca. Agora 100% das minhas iscas são furadas na parte de cima para o papel absorver essa umidade, né? Essa umidade, esse vapor, o vapor sobe, né? Então ele sai da isca e vai para o papel, tá? Então recomendo, já quem está preparando as iscas, furem em cima para não ter esse problema. Por mais que durante o dia, na primavera, é quente, à noite esfria, daí vai ocorrer esse processo de condensar a umidade na isca. Como eu já disse, não tem toda a parede da caixa para absorver essa umidade, o que vai prejudicar. E uma última questão, né, o tipo da madeira. Madeira mole, madeira dura. A madeira dura, ela vai absorver menos umidade. Mas como vocês vão ver nos vídeos a seguir, peroba, que é uma das madeiras mais duras, né, que a gente tem por aí, ainda assim, ela absorve uma parte da umidade e ajuda bastante os enxames. Eu assino embaixo, peroba, aqui a minha região tem épocas muito úmidas e eu tenho mandaçaias muito fortes em peroba. Então, se você tem a peroba, não é uma madeira barata, mas às vezes ela é muito encontrada em demolição. Então, se você tiver peroba para fazer suas caixas, pode fazer tranquilo, tá? Aqui nunca perdi, pessoal, a não sei que você vai deixar no meio do mato, do lado de uma nascente, daí pode ser que tenha problema. Agora no meliponário, aqui no ambiente mais controlado, limpinho, sem excesso de umidade, sem pegar a chuva, você não vai ter problema com peroba, tá? Ou alguma outra madeira dura. Mas obviamente que um pinus, como é o caso dessa caixa, vai absorver uma maior umidade e talvez ajude mais o enxame. Bora lá agora ver como que fica esse aspecto mais umidificado das caixas. Pode acontecer em qualquer espécie, mas ocorre muito mais em enxames muito populosos e nas escaptotrigonas, né, o grupo aí das tubunas, mandaguaris, canudos e das melíponas, mandaçaia, uruçu. Olha só, esse enxame de ira aí tá aqui na prateleira, mesmo estando totalmente protegido da chuva, ó, a madeira tá sequinha. A gente pode observar, olha só ali, a cera levemente esbranquiçada, né? Isso devido à umidade, é um enxame muito populoso. Dá pra ver aí uma excelente reserva de mel. E a postura bem bonita, então. Até a iraí, totalmente protegida. Uma caixa grossa de pinos. Acaba sendo afetado pela umidade ambiente, que, como eu já disse, né, faz parte do processo, não tem nada demais. E aqui, ó, a gente não pode ver, olha só, a marca de umidade na mirim droriana. Tá, isso daqui já é de alguns dias. Aqui não tem nenhuma mandaçaia que jogue umidade nela, para falar que é de algum enxame de cima, né? É a mirinzinha, devido a estar numa isca de plástico, ainda assim com elas acaba aumentando a umidade interna, ela vem e joga aqui para fora. Isso aqui é muito raro, tá?
É a primeira vez que eu vejo. Como é o caso da melindroiana, né? A entrada delas estava muito grande aqui quando eu tirei a tela. Então eu coloquei um pouquinho de cera, e elas fizeram a entrada em cima e a entrada embaixo. E pessoal, a mão suja é de própolis, tá? E aqui no chão a gente vê, né, as marcas das umidades de mandaçaia. Tá, olha só essa daqui. Bem úmida, jogada aqui dessa isca. Tá, então o plástico afeta muito mais na umidade dos enxames, né? Porque condensa muito mais fácil, não tem toda uma estrutura de madeira para estar absorvendo essa umidade aumentada internamente nos enxames agora durante as chuvas. Mandaçaia com muita umidade. Nesse caso ainda está um telhadinho improvisado, mas dá para ver que não molhou a caixa, né? A telha está molhada, mas a caixa está sequinha. E a caixa de madeira mais dura, né? Olha só, tá totalmente seca. Nesse caso o geoprópolis não ficou tão umedecido, mas dá pra gente ver esse aspecto esbranquiçado na cera. Nada demais, tá, pessoal? Tudo controlável aí. E a madeira ali absorvendo a umidade. Tá, como eu já disse, né? Eu tenho enxames aí há mais de anos em caixa de peroba, mandaçaia mesmo. E são enxames lindos, como alguns que acompanham o canal há mais tempo já viram, né? Então até o geoprópolis não absorveu tanto ainda, tá? Então tá tranquilo. Dá pra ver, ó, que mais ou menos uns 0,8, 1 centímetro a madeira absorve ainda a umidade, tá? Não é como se fosse uma caixa de plástico que absorve 0. Então a peroba, mesmo sendo uma madeira dura, acaba absorvendo a umidade. Aqui um outro enxame na caixa de peroba, a mandaçaia, bastante umidade. Daqui já foi astra, né, de um vídeo nosso aí que o pessoal gostou muito. Uma evolução linda do enxame de mandaçaia. E tá aqui, ó, pessoal, enxame trabalhando bem, meu potinho alimentador. Elas estão crescendo muito, então estão consumindo bastante as reservas. E ó, peroba aí há mais de ano já. Como eu disse, fica uns meio centímetro, 8 milímetros aí, absorvendo, a madeira absorve a umidade. O enxame tá bem. Tá, estão trabalhando aqui em cima e não tem tanta umidade no plástico que acaba acontecendo. Já esse outro enxame, em caixa de eucalipto, que também às vezes, nesse caso, é uma madeira dura, também com bastante umidade. Ainda tá com geoprópolis bonito, mas a cera já ficou com aquele aspecto esquisito. Nada demais também, um enxame bem forte. Agora, como tá choveninho, no clima mais a menos, elas ficam bem menos agitadas, né? E aqui, lado a lado com as mandaçaias, as nossas campeãs de umidade, as tubunas. Então tá aqui os enxames. Acabou molhando um pouquinho a entrada delas, mas a caixa tá sequinha. Ainda tenho que organizar o meliponário, porque tem muita goteira aqui. Faz parte, de pouquinho em pouquinho a gente vai reformando. Aqui, ó, a gente pode observar um suspiro de uma outra caixa, tá? Então um suspiro da tubuna. Elas gostam bastante para ventilação. Não só pela questão das chuvas, mas mesmo porque no calor ela gera muita umidade. Olha só, própolis um pouquinho esbranquiçado, nada demais. E essa aqui é que a gente colheu o mel, tá, pessoal? Fiz a coleta de mel com o sugador, olha só. Já tem vários potes aí. Essa aqui tá bem bonita o própolis dela. Vamos ver alguma outra aqui, a gente acha com mais umidade. Eu acho que essa daqui vai estar com mais. Ó, plástico sequinho também. E a umidade um pouquinho no plástico, um pouquinho no própolis. Nada demais também, o própolis ainda tá bem bonito. Aqui é um enxame bem populoso. Tá? E a madeira absorve a umidade. Aqui mais um enxame de iraí. Olha só que coisinha linda. Bastante umidade aqui até. Ó, reserva de mel, cera esbranquiçada. A postura tá até aqui em cima, pessoal. Enxame super forte. Ó, aqui dá pra gente observar, ó, a umidade no plástico, tá? Isso aqui não é de goteira, tá? Porque a caixa tá sequinha. É do próprio enxame, então é o suor, a evaporação. O vapor quente, devido à temperatura que as abelhas mantêm no ninho, condensa no plástico na parte de cima, que é o principal fator aí para a umidade dentro dos enxames. Aqui, ó, uma espécie que tende a ter muita umidade também por ser muito populosa, a borá. Dá pra ver, não tem tanto própolis aqui, a cera tá bem bonita. Eu não tenho alimentado elas e felizmente estão juntando, mas ó, dá pra ver um pouquinho de umidade no plástico. O enxame tá muito bonito.
realmente tá bem bonita mesmo. Elas estão aproveitando um pouquinho da ceramista, bem devagar, mas estão aproveitando e já estão vindo para cima. Como eu não tô de macacão, deixa eu sair correndo, né? Mas umidade em borá é muito normal, tá, pessoal? Com relação à umidade, pessoal, é isso. Então não precisem ficar preocupados se vocês verem aquela cera mais esbranquiçada, o própolis mais esbranquiçado, tá? Isso ajuda, o própolis também ajuda nessa questão de absorver a umidade da caixa, mas tomem muito cuidado com o local que está a sua caixa. Se está pegando chuva, se você está colocando um xarope em excesso com água, tem que tomar cuidado, tá? No mais, sua caixa estando num local protegido, sem excesso de água interna, que a gente fornece às vezes por causa do xarope, fica tranquilo, espera o clima e observe a evolução do seu enxame, tá? Obviamente, uma umidade muito elevada pode atrair forídeos, mas daí é porque o seu enxame está fraco, o problema é outro e não é a umidade. Mas, como eu já disse, né, ela pode atrapalhar, então fique atento. É isso então, pessoal, finaliza o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Viram aí como que é o aspecto de um enxame com umidade interna. Mais uma vez, não se preocupem, mas fiquem atentos. Se o enxame estiver fraco, talvez você tenha que dar uma atenção maior para ele, colocar dentro de casa, fechar o enxame para ter certeza que não vai entrar forídeos e fortificar. Mais uma vez, alimentando talvez com um xarope, se ele não tiver reservas de mel, né? Alimentando com um xarope mais concentrado, um mel de ápice e muito cuidado com o bolor interno. Se tiver bolor, tem que limpar e dependendo da quantidade de bolor, tem que trocar de caixa, tá? Afeta muitas abelhas e muitas vezes é causa de perda de enxames. Mas é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Tomem cuidado com o frio. Tá vindo uma frente fria muito grande aí para o sul e sudeste, então botem os enxames para dentro de casa quem precisa. Eu aqui não vou colocar nenhum porque, como eu sempre falo, eu conheço meus enxames, sei como eles estão e aproveitei dias quentes atrás para verificar e alimentar os que estavam necessitados. Beleza? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo, toda segunda e quinta-feira aqui no Meliponário Irapitã.